Olá, esse é um novo quadro do canal onde a gente vai contar histórias sobre balés, curiosidades e coisas afins. Neste vídeo, eu fiz uma enquete no Instagram e venceu que eu deveria contar a história de um repertório e eu resolvi começar com Gisele. Então, para começar a contar a história, eu quero voltar o tempo lá atrás, em 1841, quando um cara chamado Gautier escreveu um poema para um amigo dele, um amigo irmão, que tinha escrito um livro na época, que tinha um monte de elfos, que tinha um cenário maravilhoso de uma floresta germânica. E ele ficou super apaixonado e nessa carta ele escreve que isso daria um balé. E em resposta à carta, ele explicou que o livro dele se tratava de uma lenda eslava, onde as meninas que morriam antes de se casar se transformavam em Willis. Ou seja, ao invés de elas irem pro além em paz, elas ficavam presas na terra. E todo toque da meia-noite, elas se juntavam entre o bando delas, que não se casaram, e saíam a vagar dançando pela floresta, pelas ruas. E o homem que encontrasse esse grupo de meninas, ele era enfeitiçado e tinha que dançar até morrer. Puta, aí isso foi o que faltava pra ele ter um super insight de montar um balé. Nessa hora de reescrever esse balé, de repensar nessa história, ele teve que fazer algumas alterações, que ainda não é o que a gente conhece de Gisele hoje em dia, porque ele fez uma história num palácio, que era o usual da época. E aí ele não ficou muito satisfeito, e aí ele resolveu levar a história que ele tinha feito para um outro amigo dele, que chama Verneuil, e falou assim, tipo, vê aí o que eu tô pensando e vê o que tu acha e dá umas pinceladas numas coisas novas. Aí ele pegou e transformou na história que a gente conhece hoje por Gisele. Os dois foram lá, deram um libreto pro Adam e falaram, vai, escreve aí uma música pra esse balé, e chamaram Jean Corallin pra coreografar. E aí, em 1841, ele estreou na França, no Ópera de Paris, o Gisele que a gente conhece hoje. Na época, tinha um jornal que rolava na França, que eram as notícias sobre a arte em geral, em que os próprios artistas escreviam. E saiu uma nota falando que Gisele tinha superado todos os balés que tinham sido feitos até então, mesmo o famoso Lassifit que veio antes. Entre várias coisas que se saíram nesse jornal, uma delas foi que, por exemplo, a música que Adolphe Adam tinha feito pro balé Gisele era tipo um nível de qualidade muito excedente às músicas que eram feitas pros balés na época. Que, como todo mundo sabe, quem compunha pra balé não eram caras que tinham muita fama e nem faziam grandes músicas, porque quem era muito bom em produção de música ia lá e escrevia pra ópera. Quem não era tão bom ou quem não tinha tanto ascensão assim, escreviam para um balé. Mas com relação a Gisele, a música tinha sido superada, assim como a história foi superada, a música também tinha sido superada. Além da música e da história ter superado as expectativas, tem a questão do cenário também, que foi pintado de uma maneira super incrível, tanto a floresta quanto a primeira parte, que é uma vila, foi super real, parecia que era de verdade, e acho que a coisa que mais encantou também foi o fato de que no segundo ato as bailarininhas passavam flutuando, e isso pra época era tipo, nossa, um grande acontecimento. E aí uma curiosidade com relação à coreografia específica, que pra gente sempre vem como coreógrafo de Gisele, Jean Corallin. E aí, em alguns lugares tem um nomezinho lá, Pierre, lá, que é tipo um co-coreógrafo. Mas as más línguas da época e os fatos que a gente pode pensar hoje, que ele foi de fato o cara que coreografou, porque ele era o marido da Carlotta Grise na época, que foi a menina que estreou o balé. Então é muito provável que as coreografias mais impactantes, que diz respeito aos solos da Gisele e o padedê do final, tenham sido feitos por ele e não por Jean Corallin, como vem no libreto pra gente. E por falar em Carlotta Grise, nossa, ela foi o boom da época, com certeza. O jornal teve uma grande nota falando de todos os detalhes da interpretação, o fato dela morrer, a loucura que ela se submete no primeiro ato, na hora que ela morre. Foi uma coisa assim, tipo, meu Deus, que coisa super incrível. E quando ela vem no segundo ato, as pessoas aí terminaram de se apaixonar, porque o ideal romântico era exatamente isso, uma coisa perfeita, uma coisa inalcançável. E quando ela aparece no segundo ato como Willy, o jornal escreve uma nota que ela de fato estava en l'air, ou seja, ela flutuava, porque além dela passar flutuando, ela ainda estava o tempo todo na ponta, com aquela roupa super clássica de Gisele. Foi tipo, nossa, um super encantamento. E a menina, na época, ela tinha 20 anos, a Carlotta. E a musa bailarina que tava rolando na época era a Taglioni, que já tinha surpreendido a galera toda alguns anos antes, dançando La Silva. Então, quando veio Carlotta Grise, as pessoas não esperavam que fosse tipo uma grande coisa, porque a musa da época era a Taglioni. Mas aí, putz, a Grise super surpreendeu a galera e todo mundo ficou super, ultra, mega apaixonado, e isso compôs todo o boom de Gisele, porque foi um pacote completo. Tipo, a música era incrível,
O cenário foi super realista, tinha elementos surpresas de voar e o alvorecer e tal. A bailarina superou as expectativas do público, a história é super envolvente do início ao fim, tudo isso contribuiu para o sucesso de Gisele, que é um sucesso até hoje, que ele é montado até hoje por grandes companhias. E como todo mundo sabe, quando um balé fazia sucesso, as pessoas lotavam os teatros e assistiam muitas vezes, porque as bailarinas elas viravam estrelas de Hollywood, o povo ovacionava elas e eles iam muitas vezes assistir aos balés. E aí as datas de estreias dos balés foi, no Ópera de Paris, ele estreou em 28 de junho de 1941, depois a galera migra pra Londres e estreou lá em março de 1842, depois a galera toda viaja pra Rússia em dezembro de 42 também, estreia lá. Aí em 43 eles vão pra Milão, que é no La Scala, e aí no Brasil não chegou a vir esse pessoal, chegou a vir pro Brasil, foi feita uma remontagem de um outro grupo numa outra época, e aqui no Brasil foi representado pela primeira vez no Teatro do Rio de Janeiro em 1849, mas a gente já não foi mais com a Carlota Grise. E agora vamos contar a história. O nome do balé leva o nome da protagonista, que é Gisele, nada mais é do que uma camponesa. No começo do balé é uma vila, de um lado tem a choupana da casa da mãe dela e do outro a casa de uma espécie de namoradinho, pretendente dela, que é o cara que ela morre de amores, que chama Lois, pra ela chama Lois, né? Mas na verdade ele é um príncipe da Curlândia, que é uma região lá em cima da Letônia, que é lá desse negócio, esse grupo desses países eslavos que eu tava falando lá no começo, que é de onde surge a lenda das Willis. Aí no começo do balé, logo no começo, ela encontra esse cara que ela considera, que ela acha que é um camponês, que é o amor da vida dela, e ela conta pra ele que ela teve uma espécie de pesadelo, e nesse pesadelo ela sonhou que ele tava casando com uma princesa. E aí ele enrola ela, como ele enrola em vários momentos do balé ali, do primeiro ato, e aí logo ela se distrai, e aí vem as amigas dela, porque eles estão indo tudo trabalhar lá com as coisas da uva, que é o que eles fazem lá na época. Nesse meio desenrolar entre que ela dança, as amigas e ele e tal, e bem me quer e mal me quer com as flores, e várias cenas bem bonitinhas deles apaixonados e dançando juntos, tem o Hilarion na brincadeira, que é um cara que também é apaixonado por Gisele, que não vai nem um pouco com a cara do Lois, que sente que ali tem alguma coisa errada. Mas como ele não consegue fazer nada, ele só fica meio de olho e tenta explicar em alguns momentos do balé que ele é o verdadeiro amor da vida dela e não esse cara, mas ela não dá atenção, não dá ouvidos, porque ela não dá ouvidos nem a mãe dela quando a mãe dela vai e pede pra ela não dançar tanto, não se esforçar tanto. Enfim, no meio do primeiro ato, o Lois ouve uma corneta que é um sinal que a realeza tá chegando ali. E aí ele, pum, vaza, some, e aí o Hilário saca que ali tem alguma coisa errada e vai meio que atrás. E aí quando essa corneta chega um pessoal com uma espécie de caravana, que nada mais é do que tipo uma festinha da realeza. Eles estão numa grande caçada pra comemorar esse casamento dessa princesa, que na verdade é o casamento dela com esse príncipe disfarçado de camponês. E aí eles ficam ali na vila, e aí o pessoal da vila serve vinho, serve comida, rola umas apresentações que é onde rola um padedê bem famoso de Gisele, que chama Paysan. E aí ela vai descansar, no final das contas a realeza toda se recolhe pra descansar, pra continuar a sua caçada na sequência. E aí nesse meio termo o Hilarion entra na casa do Lois, acha as coisas dele de príncipe, toca essa corneta, acorda todo mundo, chama todo mundo pra cena e mostra que o camponês na verdade é um príncipe. E aí ele é reconhecido pela princesa, que pergunta por que ele tá vestido de camponês, e aí ele meio que enrola a língua, não consegue falar nada e a verdade tá ali. E aí Gisele saca tudo, que na verdade o sonho dela foi uma espécie de premonição, visão do que ia acontecer no futuro, que é a cena super famosa que falavam os jornais da época, que foi uma cena super surpreendente, que ela realmente fica louca, girando, dançando e bum, morre. E aí é o fim do primeiro ato. O segundo ato se passa numa clareira, no meio de uma floresta, com uma lua super incrível, e nessa clareira tem as Willis, tem a cena super maravilhosa da Mirta cruzando o palco várias vezes num currículo, coberta com véu, as cenas das Willis na época flutuando lá atrás do cenário, um cenário incrível, uma cena muito, muito bonita, sem falar da música, né? E aí no desenrolar dessa cena, o grupinho de amigos do Hilarion tá passando pela floresta, meio que correndo, porque sabe que as Willis estão por ali, meio que procurando abrigo. Aí o Hilarion vai lá, dá mosca, pum, fica perdido no meio. As Willis fazem um círculo em volta dele por ordem da Mirta, que é a rainha das mortas lá, canta ele e obriga
obriga ele naturalmente a dançar até morrer, e aí ele morre. Em algumas versões ele morre, tem outras que ele acaba sobrevivendo, mas na grande maioria ele morre. Aí nessa sequência que tá rolando toda essa cena, que ele tá lá desesperado pulando no meio, chega Gisele pra integrar o grupo das Willis. Ela acabou de morrer, então naturalmente ela vai se juntar com as Willis. E aí nessa de fazer essa inclusão dessa nova morta no rolê, elas encontram o príncipe lá, parado no túmulo de Gisele. E aí a Myrta, com a sua varinha, super ordena que a Gisele vá lá, encante ele pra que ele morra igual ao anterior. Só que daí ela fica tipo, putz, aí naquela hora acho que ela perdoa ele de fato. E aí ela começa uma longa dança, que é o longo padedê de Gisele, cheio de cenas incríveis. E aí esse padedê, essa dança, esse encantamento dura tanto que amanhece. E aí quando amanhece, naturalmente, as Willis têm que ir embora. E aí, assim, naturalmente ela acaba salvando ele de morrer, porque amanheceu, elas têm que ir embora. E aí o final do balé se dá com esse amanhecer, né? O cenário vai clareando, as Willis vão tendo que ir embora, e acaba que a Gisele fica lá até desaparecer completamente, e termina lá o príncipe no túmulo, com as flores que ela deixou, e... ai, meu Deus, que triste, que cagada que eu fiz, mas tipo, agora já é tarde demais. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo do quadro Você Sabia? Eu contei a história de Gisele. Pro próximo vídeo eu vou deixar duas opções, La Fille ou La Sylphide. E aí vocês escrevam aí embaixo qual é o balé vocês querem ouvir falar. Espero que tenha sido super esclarecedor, que tenha sanado algumas curiosidades. Se ficou alguma coisa que eu possa responder, escreve aí nos comentários também perguntando. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar com as outras pessoas, porque isso ajuda super a manter todo o canal. E até mais! Eu acho que ele que vai contar.